as injustiças, hipocrisias e más interpretações dos textos bíblicos. O obreiro é digno do seu soldo, do seu trabalho. Quem não trabalha não come. Sobre isso nós vamos falar. Então, quem não trabalha não deve comer. E quem trabalha e não recebe nada, trabalha de modo voluntário, não por opção, e sim por obrigação. Tudo que eu falo eu comprovo. Eu, com 15 para 16 anos, fui trabalhar de aprendiz de calçado. Pasmem vocês, isso há 20 e poucos anos atrás, eu recebia como aprendiz. Aí eu vou para a faculdade, esse ficou o primeiro exemplo, para o estágio. Eu ingresso na faculdade em 2011, mas em 2012 é que eu vou buscar, porque precisava no mínimo de 1 ano de faculdade para você pleitear um estágio. Estágio esse não remuneratório, estágio esse não obrigatório. Mas ainda fui para saber, para conhecer, inclusive quem está de testemunho, meu próprio pai. Que eu fui junto com ele, num fórum da cidade que eu nasci, para não dizer que é Tijucas. E chegando lá, a pessoa que me atendeu disse que tinha realmente uma vaga para estágio. E eu fiquei feliz. No entanto, todavia, não era remuneratória essa vaga. Ou seja, não recebia nada. E naquele ano, eu não morava em Tijucas, morava em outra cidade. Aí não queriam me dar nem o vale transporte. Aí eu disse, sinto muito. Se você me dá o vale transporte, pode ser. Ah, mas você precisa de no mínimo tanto de experiência. E não sei o que. E inventaram um trecho de história. Fiquei sabendo que já naquela mesma época tinha gente que mal ingressou na faculdade, estava nesse mesmo fórum e recebendo, não vou dizer um salário mínimo, mas no mínimo uma quantia que desse para lhe alimentar ou serviço de vale transporte. Olha só a injustiça. Então eu tenho que trabalhar de graça, porque se eu não trabalhar eu não como, e até trabalhando eu não como. Olha só a lógica. Exploradores. Mas Deus vê tudo isso. Uma hora vocês vão ser cobrados. Isso é tanto no mundo secular como no mundo religioso. Em 2015 veio uma lei obrigando os fóruns ou tribunais de justiça, quando contratar estagiários, a pagar no mínimo R$1.000. Eu acho que era equivalente a um salário na época. E eu fui para a seletiva, com base nas minhas notas. Passei. Só que o que acontece? Eu estava no fim da minha faculdade. Então eu não poderia exercer de certo modo, ou não poderia pegar o estágio que era por 2 anos, porque eu só faltava meses para me formar. Aí eu passei para a cidade de Balneário Camboriú e para Itapema, mas eu fiz questão de passar e de ir lá para dizer que eu queria as coisas, só que não me deram no momento oportuno, para dizer que eu não sou desidioso, e sim é que há uma má administração ou política sobre a questão do estágio, que agora melhorou, claro, desde 2015 está valendo. Você no primeiro ano comprovou que está estudando, tirando boas notas, você já consegue estágio remuneratório. Ainda bem, tudo certo, mas na minha época, lamentavelmente, não teve essa. Aí eu volto a bastante anos atrás, em igreja, eu fui obrigado a assinar um termo de trabalho voluntário. Eu não fui por livre e espontânea vontade de assinar. Era uma situação sine qua non, sem a qual eu não poderia ser obreiro de igreja, auxiliar de pastor. Eu tinha que assinar um contrato de trabalho voluntário para mandar para a instituição em São Paulo, que com aquele documento ela evitaria qualquer ação trabalhista. E no fundo, eu trabalhava dentro de igreja, assim como os demais obreiros, muito mais até, do que os próprios pastores que ganhavam a prebenda e que estavam trabalhando às vezes em locais bons, em capitais de estados ou até no exterior. Então, mais uma injustiça. Quem não trabalha, como disse Paulo, não coma. Os pastores não deveriam comer, porque eles não trabalhavam. Em contrapartida, aqueles que trabalhavam não ganhavam nada, sendo que o obreiro é digno do seu salário. Olha só o paradoxo. Então, examine bem todas as coisas. Os líderes religiosos, políticos estão aí para lhe ludibriar, lhe enganar, com mais interpretações da palavra, ou utilizando só passagens que lhes beneficiam, que geralmente são passagens contra o povo, contra a pessoa honesta, contra a pessoa que realmente gosta de trabalhar ou é trabalhadora,
contra pessoas do bem. E no passado, em algumas profissões, para não dizer no direito, também tinha essa injustiça, até porque o direito veio da Igreja Católica, então isso influencia. O certo é acabar com a obrigação de trabalho voluntário, porque trabalho é trabalho e o obreiro é digno, a não ser que seja filhinho de papai, mas nem um filhinho de papai quer trabalhar de graça, porque de graça nem o relógio trabalha. Aí vem a turma, que às vezes é hater da gente, isso eu falo no mundo propriamente dito, nem falo de redes sociais, porque redes sociais, os que dizem que odeiam a gente, na realidade amam a gente. Eles vêm com pataquada, mas eles não olham o lado das injustiças que a gente passa. Agora Deus está olhando tudo isso, porque está cheio de malandrões no judiciário, sendo operadores de direito, sendo juízes, promotores, não são todos, mas muitos, sendo advogados, sendo delegados, muitos furunfando literalmente dentro de tribunais de justiça, dentro de fórum, de delegacias, e deixando tudo às custas dos assessores ou dos escraviários, ou seja, os estagiários escravos, que no passado não recebiam, era trabalho voluntário. Pelo menos agora eles ganham um valor, ainda que seja bem ínfimo, bem pequeno, mas pelo menos ganham alguma coisa. No passado se fazia muito para não ganhar nada. Muita injustiça. São essas pessoas que vão falar de Deus, mas se realmente você pensasse em Deus, você ia ser probo, justo, equânime. Você iria praticar a equidade, que é a justiça verdadeira. Você ia se colocar num lugar do outro, você seria empático. Aquilo que você não quer que seja feito contigo, você não vai fazer com outro. Você quer trabalhar de graça, ser explorado, você não vai explorar ninguém. Inclusive é o que o apóstolo Paulo recomenda para os senhores que dominavam os escravos na época, porque quando Paulo falou o que falou, existia escravidão. Só que ele disse, se você que é senhor, agora se converteu a Cristo, trate o escravo como se não fosse escravo, e sim como se fosse você mesmo, se colocando no lugar do outro, do mesmo modo o escravo. Porque para Deus não há acepção de pessoas, todos são iguais, não há escravos, não há senhores, não há patrões, não há trabalhadores, é todos a mesma coisa. Então cada um respeitando a cada um e sendo recíproca essa relação de trabalho-respeito. Até mais.